Olá, docinho, seja bem-vindo a mais um Minuto Cake. Eu sou a prof. Alessa Alvarenga, Cake Design Master, professora de confeitaria artística, e neste programa a gente se encontra para você aprender tudo o que precisa saber sobre cake design, receitas, técnicas, dicas e muito mais. No episódio de hoje eu vou te ensinar a fazer uma linda decoração de bolo natalina, moderna, atual, diferenciada, tudo que você precisa aprender para arrasar nas encomendas aí, nas vendas de Natal. Vamos lá? Para iniciar, nós vamos fazer uma chantilly. No último programa Minuto Cake, eu ensinei um mini bolo natalino lindíssimo com recheio de pistache, maravilhoso, que também foi ensinado aqui neste mesmo programa nos episódios anteriores. E lá eu te prometi que hoje estaria ensinando essa receita de chantilly, que é uma ganache que a gente vai utilizar chantilly nela, e com isso a gente tem uma textura única, muito fácil de você fazer, um acabamento lindo, dá para texturizar igual nós fizemos no último programa, dá para fazer bem lisinho, igual nós vamos fazer hoje. Para começar a nossa receita, você vai precisar de... Eu estou usando hoje cobertura fracionada de chocolate branco, mas você também pode usar o chocolate nobre se preferir. Estou fazendo hoje com 500 gramas de cobertura. Aqui eu tenho 150 gramas de chantilly, a marca de sua preferência. Esse chantilly é o chantilly vegetal, aquele de caixinha, que já vem adoçado, que é só gelar e bater. E é necessário que ele esteja na temperatura ambiente. Então nós vamos começar derretendo o chocolate, em sequência eu mostro como que a gente prepara essa ganache maravilhosa que serve para você cobrir seus bolos e fazer decorações lindíssimas. Prontinho, agora o nosso chocolate branco já está derretido, né? Aqui no caso a cobertura. Eu derreti no micro-ondas na potência média, de 1 em 1 minuto. Você também pode derreter no banho-maria. E aí toma atenção, né, de deixar ele bem lisinho, tirar todos os gruminhos antes de adicionar aí o chantilly. O chantilly, como eu mencionei, tem que estar na temperatura ambiente. Então, como eu sei que às vezes acontece de esquecer, as pessoas armazenam aí o chantilly na geladeira, né? É o mais habitual da gente usar ele gelado. Então, se acontecer de você esquecer, leva de 10 em 10 segundos no micro-ondas, só para que ele quebre o frio. Importante que não pode ficar quente, tá? Senão também não dá certo. Não é que dá errado se tiver frio ou se tiver quente. Vai alterar o ponto e aí você vai ter que ou aquecer a ganache ou esperar que ela esfrie para chegar no ponto ideal de trabalho. Então, trabalhando, derreti o chocolate, acabei de derreter, meu chantilly está na temperatura ambiente, esse é o ideal, as temperaturas. Vou adicionar ele todo de uma vez. E aí mistura sempre puxando de baixo para cima. Assim que eu acabei de misturar, fica um aspecto um pouco talhado, é normal, tá? Aí a gente vai agitar para que ela fique lisinha. Olha como que agora ela tá lisinha. Como que fica bonita essa chantilly. E aí agora eu quero ela vermelha pra gente fazer o trabalho de hoje, né? O bolo no tema natalino, você pode escolher a cor que você quiser. Como eu vou trabalhar ele todo vermelho, eu já vou colorir ela toda. Eu vou adicionar o corante em gel, eu tô usando hoje esse vermelho da Angel, mas pode ser o vermelho Natal, né? A tonalidade que você quiser dar. A gente vai adicionar direto aqui. Ou se você for dividir em mais de uma cor, você divide e colore. Olha, coloquei uma quantidade boa, como se fosse uma meia colherzinha de café. E aí já vou misturar. A ganache, ela pigmenta muito bem. Então comece colocando assim, uma quantidade, misture e vê se está na tonalidade que você deseja. Ficou meio rosa, né? Então vou adicionar mais. E aí agora
agora já chegou no tom que eu quero. Olha que vermelho bonito, e sempre depois que dá uma descansada, essa cor realça. Então observe que eu sempre tô raspando o bol, tá? Verifica aí se todo branquinho foi misturado. E agora nós vamos passar para aplicar ela no bolo. Nós vamos começar fazendo a primeira camada. Eu coloquei a ganache aqui no saquinho para facilitar. Ela ainda tá bem molinha, mas em contato com o bolo gelado, ela vai endurecer. Então eu vou fazer um corte menor aqui. Esse é um recheio que ele é bem macio também. Como o bolo é pequeno, me permite que a ganache ela fica bem durinha. Então vai ajudar a estruturar o bolo. Vou começar de baixo. E vou subir até mais ou menos a metade. Uma pausa. E aí vou puxar, ó, para cima. Só para ela estabilizar um pouco. Como o bolo tá gelado, ela vai firmando. O bolo tem que estar geladinho, temperatura da geladeira, não pode ser congelado. Agora eu vou continuar aplicando na parte superior. Mesmo processo, vem puxando. Então observe que a gente já cobriu o recheio, né, de início. Agora a espátula 45 graus, eu vou dar uma alisadinha e acomodar também ao mesmo tempo essa ganache. O excesso a gente raspa na vasilha, sempre mantendo a espátula bem limpinha. Vou aplicar mais uma camadinha na parte de cima que tá mais fina. Nesse primeiro momento, nós estamos preenchendo espaços, estamos contendo o recheio, né? Caso não tenha barreira, igual esse modelinho que está sem barreira de contenção. Vou aplicar um pouquinho agora na parte de cima. Toda vez que a gente gira a espátula para alisar, ela nunca é na posição do bolo, senão dá vaca e arranca, tá? Então ou é assim, ou é assim. Se for movimentando é assim, mesma coisa na lateral. Fizemos uma primeira camada e agora ele vai para a geladeira
por 5 minutinhos para que a gente possa aplicar a próxima. Vou só preencher esse buraquinho aqui, com a ganache mais firme, e aqui em cima. Como que a ganache está mais firme se ela estava mais mole agora no saquinho? Essa é a ganache que eu estou voltando. Então, como ela teve contato com o bolo, ela já endureceu, tá? Cinco minutinhos e a gente volta para a segunda camada. Agora vamos aplicar a segunda camada. A ganache agora já está mais firme. É só dar o tempo dela firmar, tá? Não precisa fazer nada de diferente. Ela vai endurecendo depois que tá pronta. E aí a gente vai aplicar e alisar. Eu já apliquei até em cima dessa vez uma camada única. Tá vendo como ela já fica, né? – 45 graus. Vem acomodando. E agora eu vou entrar com outra espátula, ó. Mesmo com todo cuidado, tem aqui uma pontinha branca da cobertura, a gente retira, tá? Agora eu vou entrar com outra espátula, que é a espátula eu vou vir com essa espátula reta, né, a espátula maior, mão aberta, posiciono aqui ela 45 graus, apoiada no cake board, e aí, né, no pratinho, vamos girando a bailarina. Como tem mais ganache depositado na parte de baixo, ela tá pegando por enquanto só na parte de baixo. E esse é o intuito nosso nesse momento, tá nivelando este bolo, alisando e nivelando, ó. E aqui eu tenho duas opções, ou eu aqueço a parte de baixo e removo mais, ou preencho onde está faltando. Eu vou preencher, porque eu quero uma camada mais espessa mesmo, pelo fato do meu recheio ser mais mole e de estar sem barreira de contenção. Se o recheio for firminho e você quiser fazer uma camada de ganache mais fina, aí é só aquecer com o maçarico ou com o soprador, igual a gente fez no último minuto cake, e alisando, que você vai nivelando da mesma forma. Ó, bracinho travado que gira é a bailarina. Acumulou na espátula, retira. E volta. Olha como já ficou bem retinho. E agora a gente vai para a parte de cima. Vamos aplicar agora uma camadinha. Principalmente onde já tá visivelmente mais baixo, para preencher. Espalho para lá e para cá 45 graus. E posiciono, giro a bailarina. Limpa a espátula, sempre a gente tem que limpar a espátula, tá? Então já dá pra ver que essa parte aqui da borda, ó, tá faltando. A gente não conseguiu alisar ela porque tá faltando colocar mais ganache. Então olha aqui, com a lâmina eu consigo aqui, como o bolo é pequenininho, não tô usando o nivelador, tá?
Vou usar uma lâmina ou uma régua e aí eu coloco aqui no centro e olha a diferença, né? Onde a gente precisa estar preenchendo, tá? Aí eu vou também remover um pouco no centro. E agora aplicar aqui nessa lateral. A ganache é muito gostosa de trabalhar, a gente consegue nivelar bem os bolinhos de maneira fácil. Para você que está iniciando, é excelente. A atenção fica nos pontos, né? Que você precisa estar atento aos pontos da ganache. Ó, volto para a lateral agora, por conta dessa borda. Eu observei agora na hora de alisar que na lateral também existe um desnível, ó. A gente olha por aqui, né? Coloca na parte de baixo, ó, pequeno, mas existe. Aqui já não existe, pequeno. Então, antes, o que eu vou fazer? Eu vou puxar isso que subiu para dentro, esse excesso que subiu para dentro, porque a gente ainda tá preenchendo a borda, então ótimo que essa ganache venha. Eu vou de fora para dentro. Limpando a espátula, tá? Por mais que a gente tá acomodando essa ganache aqui, sempre fica na espátula que a gente limpa. Agora eu vou preencher o restante aqui dessa borda, né? Dessa lateral, esse desnível que eu vi. Então, a pista é aonde a espátula não pegou, não sei se vai dar pra vocês verem, né? Porque é muito sutil a diferença, mas aqui, por exemplo, a espátula levemente deu uma diferença de cor aqui, significa que ela não chegou até em cima. Aqui nessa parte, ela já encostou mais na parte de cima. Então, esse lado aqui onde eu estou vendo, na hora você vai conseguir visualizar isso, é o lado que eu preciso aplicar. Ah, mas se eu aplicar no lugar errado? De qualquer maneira, a ganache vai girar e ela vai acertar, tá? Então não tem problema, ó. Coloquei nela como um todo e tô aplicando mais nos locais que a gente precisa. E aí, mesma coisa, 45 graus, apoia na tábua e gira a bailarina. Olha como ficou certinha a lateral. Agora, essa parte de cima eu vou deixar pra gente estar cortando com a lâmina depois de gelar. Então, vou deixar endurecer dessa forma. Já vou dar uma limpadinha na minha tábua com a lâmina também de estilete, do lado que não é o lado cortante, para não correr o risco de estragar a tábua, tá? A lâmina me permite que eu vá bem pertinho do bolo, sem estragar. E agora eu vou levar para gelar para que a gente possa remover essa parte, a gente já vai ir para a decoração. Já gelou, endureceu, olha, totalmente. E aí agora com a gilete, com a lâmina, eu vou retirar esse excesso. E aí eu venho só ajeitando, puxo um pouquinho pra dentro. Prontinho. Agora nós vamos fazer a decoração, que é uma fita e um laço dourado, feito de papel de arroz. Vamos lá? Vou deixar o nosso bolinho por enquanto reservado, gelando.
e enquanto isso a gente vai preparando aqui as medidas. A primeira coisa que nós temos que fazer é cortar as tiras de papel de arroz. O papel de arroz vem na folha tamanho A4 e aí você vai sempre escolher um papel de arroz de boa qualidade, com menos imperfeições possível, porque isso vai refletir no seu acabamento. Eu comecei cortando uma tira no sentido do comprimento, com 3 centímetros de largura, para ser a cinta do nosso bolo. Então pode ser, né, aqui pelo diâmetro que tá dando, a gente já tá vendo que vai precisar de mais de uma tira. Dependendo do tamanho do bolo, vai aumentando a necessidade. Esse é o maior tamanho que a gente consegue por ser o tamanho desta folha. Existe papel de arroz vendido em tamanhos maiores também. É mais difícil de encontrar, mas existe essa possibilidade. Mas nós vamos fazer a emenda bem direitinho, de forma que fique o menos perceptível possível. Para o laço, eu recortei aqui 2 tiras no sentido da largura do papel de arroz, que aqui eu já tirei uma tira daqui, né? Da largura do nosso papel de arroz, ó. O papel de arroz tem 21 centímetros mais ou menos, o papel A4 de largura. Então, o comprimento dessa tira é a largura do papel A4. Já a largura da tira aqui tá com 3,5. Tá um pouquinho maior aqui, né? Um pouquinho mais larga que essa tira da cinta, tá? Então, aqui a gente precisa de 2 porque vai ser feito o laço, nós vamos dobrar. Já vou cortar mais uma tira desta, a gente já sabe que vai precisar, né? Aqui é exatamente a largura da minha régua, mas aí você vai medir, então, 3 centímetros. Já temos 2. Vou deixar aqui reservado. E aqui, para esse laço desse tamanho, imagina, vai ficar muito grande aí para o nosso bolinho. Então, ao invés de fazer com 21, eu vou cortar com 16. E a outra a mesma coisa. Essa pontinha que tá sobrando, né, da largura do papel de arroz, uma delas nós já vamos utilizar também para dar acabamento no nosso laço. Então, prontinho. Primeira coisa que nós vamos fazer agora é pintar. Hoje eu vou fazer de dourado, então nós vamos pintar esse papel de arroz de dourado. Para a pintura eu estou usando a solução alcoólica neutra ou álcool de cereais e o pó dourado, pó brilhante dourado, tá? Esse aqui é da Sugar Art, mas pode ser da marca de sua preferência ou que você encontrar aí na sua região. Aqui a gente tem que deixar um pouquinho mais pastoso, porque o papel de arroz, ele encolhe, ele deforma com umidade. O álcool vai evaporar rápido e vai ter um efeito contrário, de desidratar o papel. Mas a gente mantém ele mais sequinho aqui, mais firme, tá? O nosso, não chega a ser uma pasta, mas não pode ser muito ralo aqui essa solução com esse pozinho. Eu coloquei o papel de arroz do lado, que ele é mais bem acabado, que ele é mais lisinho, e aí nós vamos pintar. Sempre no mesmo sentido. Vou pintar as 2 tiras e essa parte central. Agora eu vou fazer o mesmo processo no verso. Aqui
no verso, não precisa colocar nessa pontinha, deixa mais ou menos um dedinho e meio aí da borda, sem precisar de pintar. Que é só mesmo quando mostrar, né, a parte de dentro, não ficar feio. Vou retocar onde não ficou legal. Então, uma segunda demão. Vai ficar bem bonito. E agora a gente vai reservar. Agora nós vamos medir aqui quanto que ficou o final, a circunferência do bolo. Está dando 48 centímetros. E aí eu vou ver quanto, né, que a gente vai precisar aqui aumentar. Então aqui tem 30 centímetros de comprimento e nós vamos ter que colocar mais 18. Já vou cortar, que aí a gente vai pintar a quantidade necessária. E aí o mesmo processo nós vamos pintar, coloquei o lado liso para cima e essas tiras nós vamos pintar só de um lado, só o lado que vai ficar aparente. Mesmo processo, no mesmo sentido sempre. Vou retocar onde precisar. E agora nós vamos aplicar no bolo. Nós vamos começar aplicando a tira. A tira, né, que nós estamos utilizando hoje, ela tem a largura da minha régua, então ela vai ficar mais ou menos assim no bolo. Eu já vou determinar a altura dela para facilitar, né, que fique bem direitinho, bem nivelado. Então eu vou colocar ela começando aqui com 3 centímetros. E aí eu vou fazer um risquinho com a lâmina, só para na hora que eu for posicionar, eu ver que tá certinho. Faço isso em toda a circunferência. O álcool, ao inverso do que acontece com a água, com a cola de CMC, ele dá uma ressecada neste papel, o que pode dificultar essa aplicação. Aqui este aqui tá até maleável, mas pode acontecer dele ficar durinho e na hora de você aplicar ele trincar. Então a gente vai usar um recurso, aqui eu nem precisava porque ele tá mais maleável. Este aqui, ó, já tá mais durinho, tá vendo? Então tudo depende, se tiver mais firme você vai ver como que vai fazer para vai estar amolecendo ele de maneira a só aplicar, só no momento de aplicar, e depois ele vai novamente ficar firme. Porque se eu trago uma umidade, ele amolece, mas deforma. Então é algo que a gente vai fazer só para essa aplicação, tá? E para colar ele no nosso bolo, eu vou aquecer um pouquinho a ganache utilizando o maçarico. Então vamos lá. Levemente aquecer a ganache. Vou começar aplicando, se tiver necessidade, eu uso o recurso, senão de qualquer forma nós vamos utilizá-lo aqui para o laço. E vou migrando aqui pela marcação que eu fiz. Acomoda bem. Essa emenda ficou mais certinha, então eu vou deixar ela aparente. Vou só retocar aqui e limpar aqui depois. E vou aplicar o nosso laço na emenda, que ficou menos bonitinha.
que é essa aqui, tá? Então, agora nós vamos para o laço. Primeiro nós vamos fazer o laço e depois nós vamos aplicar. Agora, para fazer o laço, eu vou usar o recurso que é o vapor de água, que você pode usar um vaporizador, você pode colocar uma água fervente com uma tampa que tem a saída, você pode abafar assim e abrir uma fresta. O vapor vai trazer uma umidade moderada e a gente consegue aí tá modelando esse laço, dando formato nele. Então vamos lá. Vou abrir aqui um pouquinho e vou pegar esse vapor, ó, rapidinho o papel amolece, eu consigo dobrar e aqui agora eu vou frisar. Mesma coisa nós vamos fazer para o outro lado. Nós já temos aqui, ó, as duas metades e aí ele muito rapidamente ele firma. Olha que bonito que já tá. O que eu vou ver agora? Se esse tamanho ficou realmente legal, se eu vou reduzir. Então eu venho aqui para onde vai ficar o laço, a ideia é uma ação mesmo. Ó. Não tá fixado ainda, é só para visualizar. E vejo se tá da maneira como eu quero ou se eu quero reduzir, tá? Eu vou cortar só a pontinha. E vou drapear um pouquinho mais. Eu prefiro trabalhar assim, com o fogo desligado, para evitar acidente aí, tá? De queimadura com esse vapor. Então sempre tenha cuidado aí na hora de manusear no vapor. E nós vamos fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho. Amolecer o papel. Nós vamos frisar dos dois lados. Juntei de um lado. Agora tá demorando um pouquinho mais porque o vapor tá mais fraco. A gente tem que sentir o papel ficando macio, ficando molinho, para você conseguir, ó, ir juntando ele sem ele quebrar. Rasgou um pouquinho, então esse aqui não vai dar para aproveitar. Nós vamos aplicar o lacinho e eu vou fazer novamente o acabamento aqui. Então nunca fica com papel na pontinha certa porque algo pode acontecer mesmo, tá? Então primeiro nós vamos aplicar aqui, colar o laço e para isso eu vou utilizar a ganache que sobrou vermelha. Já pintei novamente um pedacinho e agora, como eu disse, nós vamos aplicar primeiro o lacinho, já aqueci mais a água também. E eu vou começar pegando um pouquinho da ganache molinha, cortar uma pontinha bem pequenininha, fica todo dourado, gente, não tem jeito, tá? E aí, eu vou aplicar no verso do lacinho aqui, pra gente poder colar. Só que, primeiro, é sempre importante a gente voltar aqui no vapor um pouquinho esse lacinho, pra gente conseguir acomodar ele de maneira que ele ainda esteja maleável. Coloquei um pouquinho aqui atrás. Vou usar um pouquinho para colar ele também aqui. Vou fixar.
Ó, coloco o dedinho lá dentro e colo. Tem que segurar um pouco. Vou aplicar aqui também um pouquinho da ganache, um pouquinho para ela secar mais rápido, tá? Segurar. Aqui, se ele ficar soltando nesse primeiro momento, não tem problema. O importante é essa fita fixar aqui, tá? E depois a gente arruma. Para colar aqui, eu vou usar a cola de CMC, que eu acho que vai ser melhor que a ganache, tá? Então, antes da gente colar, vou fixar primeiro o outro lacinho. Se ele soltar, a gente já vem colando os dois já posicionados. Aquece para ficar mais fácil a aplicação. Segura com o dedinho pelo lado de dentro. Aí, aqui é importante a altura ser igual, tá? Um lado e do outro. Vou colocar a ganache aqui na pontinha também. Então aqui, ó, a parte de baixo tá colada. É o mesmo que eu tô fazendo com o lacinho de cá. Agora nós vamos colar a parte de cima assim que acabar de fixar, usando a colinha de CMC para fazer o acabamento. Bom, agora já firmou bem. Eu vou vir com uma colinha de CMC, bem ralinha, só a água com um pouquinho de CMC, porque o papel de arroz ele cola com umidade. A gente está evitando umidade para não deformar ele. Então aqui no local de emenda não tem problema, nós vamos passar, ó, aqui e vamos passar aqui atrás. Se você tem um vaporizador, quer frisar mais, você pode vir jogando e apertando o laço mais, acomodando nesse momento também, tá? Então aqui eu vou primeiro colocar um, depois outro e vou pressionar. Olha que charme já tá ficando. Verificar se ele não vai soltar. E agora nós vamos fazer o acabamento, né? Para não ficar assim, seria o amarre do laço, usando a tirinha. Eu fiz outra e agora vou novamente levar o vapor para frisar. Vamos deixar aqui por enquanto, para ver se ele vai fixar. Vou agora aqui no vapor, deixar que amoleça bem. Olha como que, ó, ela vai tender a cair. Olha como que ela enverga. É um sinal de que tá, ó, mole, tá vendo? Então, quando tá mole assim, ó, viu que dobrou? Aí eu consigo movimentar. Juntei, ó, assim o movimento do centro e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, apertei de um lado e de outro. Agora eu vou embutir pra dentro, ó.
dobrei. Vai ser o amarre aqui do nosso laço. Pouquinho de cola de CMC e aí vou fazer o teste, ver se vai ficar legal, se precisa movimentar mais. Aqui, ó, eu preciso empurrar mais o lacinho para ficar mais bem acabado. Eu vou vir com a ferramenta e vou empurrar. Para arrumar, eu vou ou com vapor ou com umidade. Então aqui, vou passar um pouquinho da cola. Vou passar um pouquinho da cola e vou empurrando, ó. Tanto embaixo quanto em cima a gente vai acomodando para parecer que foi amarrado. Não preocupa se saiu dourado, se sujou aqui, que isso aqui depois a gente vai finalizar retocando, limpando. Como a ganache é dura, a gente consegue estar limpando, tá? Removendo. Olha como que ficou lindo. Olha que charme esse laço, gente. Agora nós vamos retocar. Eu vou dar um retoque, vou limpar e vou voltar pra gente fazer a decoração de cima que vocês vão amar. Agora nós vamos produzir os detalhes de acabamento das nossas bolas natalinas para ficarem assim idênticas e dar o maior charme no nosso bolo natalino. Começo movimentando a pasta americana e a gente vai fazer o detalhe em dourado, então pode ser qualquer cor que você tenha aí, restinho, uma massa mais firme, tá? Desde que esteja, né, apta aí a estar utilizando. Você pode dar destino porque vai ser pintado. Vou colocar um pouquinho de CMC, que a minha massa não tá muito firme, ela tá uma massa mais novinha. Não precisa ser muito, tá? Vai sentindo, sempre eu falo isso, na hora de colocar o CMC, tem que ir sentindo. Quanto menos massa, né, menos pozinho preciso adicionar. Quanto maior a quantidade, mais eu consigo estar adicionando. Isso tudo você vai pegando com a prática, com o tempo. A dica é, coloca bem pouquinho, 3/4 de xícara de chá, uma colherzinha de café, meia colherzinha de café. Começa assim, movimenta, a gente sente que a pasta endureceu e que ela tá menos úmida, tá? Então ela tá um pouco mais firme, não é para ficar ressecada nem nada disso. Aí eu já vou trabalhar com mais facilidade, recortar com mais facilidade e ela seca mais rápido também. Vamos lá. Vou começar abrindo a pasta, abaixei um pouco do meio para a ponta, do meio para as pontas. Aqui eu não quero ela muito fininha, mais ou menos aí meio centímetro, um pouquinho mais fina, né? Mas ela é grossinha, tá? E aí nós vamos cortar círculos, um círculo bem pequenininho. Esse aqui, deixa eu confirmar, tem 1 centímetro, tá? Essa cavidade de dentro. Então já vou cortar 5, porque nós estamos utilizando 5 bolas de Natal. Como ela agarrar, porque tá mais gordinha, tá? A gente vem e auxilia.
e retira. E essa aqui não ficou legal, vamos de novo. Prontinho. Agora, reservo esses 5 círculos, né? E agora nós vamos abrir a pasta um pouco mais fina. Meio para as pontas, do meio para as pontas. Ó, bem mais fininha. E aí eu vou cortar o que vai ser o acabamento de cima. Eu estou utilizando um cortador de flocos de neve, mas pode ser de estrela também, tá? Fica bem bonito com estrela também. Esse é com ejetor, a gente corta e ejeta. Olha que lindinho. Aqui, ó, apertando aqui, eu aperto uma vez para marcar e outra para soltar. Tá grudando. Aí tá arrancando uma perninha. Então vamos lá. Fazer mais devagar esse movimento, já pressionar ele aqui, ó, que aí vem. Nós precisamos de 5. Sempre do meio para as pontas. Não vamos abrir muito fininho não, tá? E aí nós vamos cortar com aquele mesmo cortador de 1 centímetro. Três círculos. Agora eu vou usar esse biquinho perlê, pode ser um cortador também, como eu não tenho menor, ele corresponde a um diâmetro de meio centímetro. E vou perfurar aqui, ó, no centro. Desta forma a gente criou aí, né, uma rosquinha e agora eu vou dividi-la ao meio. Isso vai ser a argolinha, a alcinha da nossa bola natalina. Com essa ferramenta ou com qualquer ferramenta agulha ou um palitinho, essa é legal que ela faz uma marcaçãozinha. Eu vou fazer uma pressão aqui no centro, fazendo um furinho, ó. Deixa eu até abrir um pouquinho mais. E é onde vai encaixar, né, a nossa argolinha. Um pouquinho de cola de CMC. E vamos encaixar, ó. Dá uma fechadinha e coloca.
ajeitar agora para ficar bem certinho. Às vezes ela entorta, a gente vem e arruma. Agora a gente vai deixar secar e vamos pintar tudo de dourado, assim como a gente fez com o laço. Tem que pintar todos os cantinhos, tá? Pra não ficar parecendo branco. Se precisar, a gente retoca lá na bolinha, mas é pior. É melhor a gente ter o cuidado aqui nesse momento. Agora vamos deixar secar só um pouquinho. Essas peças não podem secar muito, porque elas vão ter que curvar. Essas aqui podem estar totalmente secas. E vamos agora para a finalização. Agora nós vamos fazer as bolas natalinas que vão compor a decoração. Elas vão no topo do nosso bolo natalino. Para isso eu estou usando essa forma de esfera da BWB. O número dela é 9457. Esse ano a BWB lançou também a forma já de bola de Natal. Ela tem um tamanho padrão, que é maior do que essa que eu estou utilizando, mas é muito bonita também, já vem com o acabamento final, que a gente vai fazer a parte. Então, aqui a minha forminha, já fiz algumas bolas para adiantar a natalina, então ela já tá aqui usada, né? E agora eu vou demonstrar como que você vai fazer para estar utilizando. Eu já tenho aqui a cobertura fracionada branca derretida no micro-ondas na potência média. Vou preencher a cavidade da forminha. Essas forminhas fáceis, ela vem com uma marcação, uma linhazinha muito clarinha que fica aqui e determina a quantidade de chocolate que a gente vai colocar. Então eu vou preencher até a linha e depois coloco o silicone. Dou uma batidinha para o ar sair. Coloco essa fase, que é o silicone, que vem separado. E sobreponho a terceira fase, que é outra fase de acetato. Pressiono, viro para baixo, pressiono cada semisfera e pronto. Eu vou levar na geladeira por uns 5 minutinhos até elas cristalizarem. Passados 5 minutos, agora nós vamos remover essa primeira fase. Às vezes ela vem grudada assim no silicone, não tem problema, tá? Então nós vamos retirar. Pode colocar um potinho também para colocar essas aparas, ou então assim põe na forma, depois você coloca na vasilha de novo para reaproveitar. Derrete, né? E faz tudo de novo. Com cuidado, vai removendo o silicone. Pode acontecer dela ficar grudada também na forma de baixo, assim. A grudada que eu falo é na hora que você puxou, ficou aqui. Aí você vira, tá? Bate pra soltar. Não tem mistério, solta muito fácil. Prontinho, agora nós vamos montar nossas bolinhas. Agora, para a montagem, eu posso tanto colocar um pouquinho de chocolate derretido na borda ou aquecer. Para o acabamento que a gente quer hoje, eu vou optar por estar aquecendo. Então, aqui já tá quente essa chapa, coloquei, né, uma forma em cima de um caneco com água e levei ao fogo. Então, tá quente, a gente passa rapidinho e cola.
E essa forminha, ela sempre sobra metade, então para completar tem que fazer mais uma semi-esfera para dar uma bolinha, tá? Eu já fiz, né, algumas bolinhas para adiantar e agora nós vamos dar cor a essas bolas, né? A gente fez ela toda em branquinho, você pode também fazer ela de chocolate escuro, porque não aparece no final. Agora a gente vai envolvê-las todas com glitter colorido para ficar bem bonito o efeito no final do bolo. Agora eu peguei o glitter na cor que eu escolhi para hoje, dourado, verde e vermelho, e transferi todo o conteúdo do potinho para esses saquinhos, né, culinários, que é onde a gente vai fazer o efeito na nossa bola natalina. Para isso, nós vamos utilizar um pouquinho de gordura vegetal. Vou passar nas minhas mãos. Vou pegar um pouquinho mais também assim no dedo e aí a gente vai envolver a esfera toda com a gordura para facilitar e ajudar a aderência aqui no nosso pó. Ó, coloca aqui dentro do saquinho e com cuidado vou passando o glitter. Fica toda revestida, ó. Vou fazer o mesmo aqui na outra. Olha que linda. Agora eu vou colocar numa vasilha pra gente colocar aquele acabamento que foi feito de pasta americana. Prontinho, olha que lindo, que brilho que essas esferas ficaram com esses glitters. Agora, aqui nos flocos, né, de neve que a gente fez, eu vou passar cola de CMC no verso. E também vou colocar um pinguinho ou de um chocolate derretido ou da própria ganache para ajudar na fixação. É bem pouquinho, porque como é glitter, pode de início não aderir tão bem. Se você quer uma fixação mais rápida, você vai optar pelo chocolate derretido, se não a ganache. E a gente vem aplicando. Que lindo, é bonito demais, gente, né? Natal é tudo tão bonito, tanto brilho, essas festas, né, de final de ano, é lindo de se ver. E aí depois, se quiser retocar algum detalhe, como eu falei, é mais fácil antes, mas se precisar, a gente retoca, tá? E agora, aqui em cima nós vamos fixar as alcinhas. Vou fazer o mesmo processo, vou pôr um pinguinho de ganache. Você observou que... E vocês observaram que eu estou usando a própria forma para ser um suporte, para facilitar aí o meu trabalho. Se essas bolas ficassem soltas, eu ia ter dificuldade de estar fazendo esse processo. E aqui no verso eu vou passar a cola.
Olha que charme, lindo demais, né? Agora nós vamos aplicar o nosso bolo, finalizando a nossa decoração natalina. Agora nós vamos finalizar o nosso bolo natalino com essas lindas bolas de Natal que confeccionamos juntas. Para fixá-las aqui no topo do bolo, nós vamos usar a própria ganache para fazer essa aplicação. Se a sua ganache estiver acabada, é só você usar um pouco de chocolate derretido. Então vamos lá. Eu começo colocando 3 unidades. A minha ganache já está uma ganache mais firme, tá? Que é justamente para ela fixar melhor. Vou virar só para ver a posição. Outra luzinha. Olha que bonito que ficou. Na mesma hora fixa, você pode colocar mais, pode mesclar mais cores, mas fica muito lindo, né? Já vamos tirar um cloche. Eu vou retirar porque eu vou mesclar mais as cores. Coloquei, achei que agora vai ficar melhor, não tem problema. Ainda tá secando, então eu consigo alterar, tá? Qualquer coisa pode usar uma faquinha também para retirar. Para ficar mais colorido, eu vou inverter, passar a vermelha para frente e a verde para trás. Quanto menos a gente segura nas bolinhas, melhor, para que elas não estraguem, para que a gente não mescle aí as cores. Vou retirar o excesso de ganache, para não ficar aparente que a gente colou. Com isso eu vou pegar um pincelzinho. Vem com pincel ou com uma ferramenta e vou remover aqui o excesso, ó, enquanto ainda tá molinho, tá? Para que a gente fique com o acabamento bem bonito. Já fixamos as bolas de Natal e está pronto o nosso bolo natalino. Mais um modelo para você poder explorar e colocar aí no seu catálogo de Natal ou para fazer para a família. Muitas dicas, muitas técnicas com chocolate, com pintura, com papel de arroz, que você pode aí estar repassando para outros projetos. Então, esse episódio eu preparei com muito carinho, eu tenho certeza que ele vai te ajudar aí a melhorar cada vez mais os seus produtos e a incluir esse modelo lindo como opção para o seu cliente. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e a gente se vê no próximo Minuto Cake com mais um tema natalino. Até lá!